Vamos encerrar o tema Karl Marx hoje, tá? Obviamente discutimos apenas uma pontinha do iceberg do pensamento do Marx, né? Mas fazer é o necessário uma disciplina num campo, né, muito amplo como é o da economia política. Tá? O que nós vamos discutir hoje? Vamos começar com os chamados esquemas de reprodução, certo? Os esquemas de reprodução de Marx, tentativas do Marx de representar como se dá o funcionamento da reprodução do modo de produção capitalista, certo? Então, no volume 2 do Capital, aquele publicado pelo Engels, né? Depois da morte do Marx, ou seja, o Marx não finalizou esse trabalho, tá? Marx finalizou e publicou o volume 1 do Capital, correto? Se ele fez, ainda enviou. O volume 2 e o volume 3 foram publicados pelo Engels, depois da morte do Marx, a partir dos escritos, dos rascunhos do Marx, essa coisa toda. Tá? No volume 2, o que o Marx faz? Ele discute as condições de reprodução do modo de produção capitalista. Tá? Esquema de reprodução que ele vai fazer isso. Tá? Representações abstratas de uma economia capitalista. Qual é a inspiração do Marx para fazer isso? Nós discutimos anteriormente, né? Aquele tableau économique do François Quesnel, o fisiocrata. Tá? Representações muito primárias, né, que o Quesnel fez e tal, mas o Marx considerou que o Quesnel chegou mais perto de uma representação correta da reprodução do sistema capitalista do que o Smith havia chegado. Então, se inspirou nesse tableau econômico para fazer as suas representações. Então, o Marx começa pelo esquema da reprodução simples de mercadorias. Tá? Nessa reprodução simples, o que acontece? O excedente é inteiramente consumido, tá? E não há investimento líquido. Bem, se o excedente é inteiramente consumido e não há investimento líquido, o que é que acontece? O sistema se reproduz? Não. D vira M, mercadoria, que vira D. Volta a ser o mesmo montante, se não tem excedente. Tá? Ou uma mercadoria é utilizada como bem de produção, tá?
mas a sua produção, a produção final, não gera excedente. Logo, aqui nós não temos acumulação. Nós não temos reprodução do sistema propriamente. Então não é isso aqui que nos interessa, tá? Não vamos perder tempo com isso aqui. Ok? Só deixo registrado, tá, que o Marx elaborou um esquema de reprodução simples. O que é que nos importa? Onde é que está o capitalismo? O capitalismo está na chamada reprodução ampliada do capital. Ou no esquema da reprodução ampliada. Tá? O que é que nós vimos na última aula? O circuito básico da acumulação capitalista segundo Marx. Nós temos aquele D que vira M e que vira um D', no qual o D' é maior que D, certo? Então nós temos um dinheiro que contrata a força de trabalho e compra matérias-primas para produzir uma mercadoria que será vendida, né, por uma nova soma em dinheiro ampliada, certo? Porque houve a extração da mais-valia. E é isso aqui que está o interesse do capitalista. Vai para isso aqui, para obter isso aqui que ele produz, certo? Então isso aqui nós vimos na semana passada. Na semana? Não, hoje é quinta, na terça-feira. Isso. Porém, há uma forma mais complexa de representar, tá, o esquema da reprodução do capital. Que forma é essa? Nós temos D que vira M que vira M' que vira D'. Tá? Aqui em N nós temos os meios de produção e a força de trabalho, certo? Utilizados no processo produtivo, né? Os meios de produção e a força de trabalho que o capitalista adquire com o seu dinheiro inicial, né? E que o capitalista vai combinar da forma de julgar conveniente, tá, para realizar o processo produtivo. Correto? Isso aqui é interessante e importante para nós lembrarmos o fato capital de que meios de produção e força de trabalho também são o quê? Mercadorias no modo de produção capitalista. Tá? Então, a combinação dessas duas mercadorias vai resultar numa outra mercadoria, que é o meu produto final, ou o produto final desse capitalista. Tá? A combinação dessas duas mercadorias resultará numa nova mercadoria. E é esta mercadoria que o capitalista vai vender para obter dele, né, o dinheiro inicialmente investido aumentado mediante a obtenção de uma mais-valia. Certo?
Então é este o ciclo total, no final das contas. Dinheiro que adquire uma mercadoria ou duas mercadorias iniciais, meios de produção e força de trabalho, que resulta na produção de uma terceira mercadoria, cujo valor é maior do que o valor das inicialmente adquiridas, né? Então também é uma linha, e que vai resultar numa venda por um dinheiro ampliado de linha. Certo? Então tudo bem, o capitalista vai ampliar o seu capital inicial desta maneira, mas como é que o sistema se reproduz? O que é necessário fazer para que exista uma reprodução ampliada? O que o capitalista tem que fazer? O capitalista, para promover uma reprodução ampliada, né, ele tem também que pegar isso aqui, reproduzir. Ele não pode parar aqui. Se ele parar aqui, não há reprodução ampliada. Há simplesmente um ciclo de reprodução. Então, este D' vai virar, ou pelo menos parte deste D' vai virar um novo D. Tá? Ele vai dar início a um novo ciclo produtivo. Certo? No processo da reprodução ampliada do capital, o montante de capital cresce continuamente, com os capitalistas empregando parcelas crescentes da mais-valia obtida na aquisição de novos bens de produção, visando a obtenção de mais-valia, ou melhor, de mais-valia, né? E assim sucessivamente. Então este D' vai virar um novo D, que vai virar um novo M, que vai virar um novo N', vamos botar M'2, que vai virar um novo D, D'2, que vai virar, pelo menos em alguma medida, né, um novo D, e assim sucessivamente. Tá? Então é aqui que nós temos o esquema da reprodução ampliada. Certo? É isto aqui que caracteriza o capitalismo. A renovação, a repetição contínua deste ciclo. Correto? Aqui está o modo de produção capitalista. Tá? Se eu sou um empresário dentro desse modo de produção capitalista, e aí eu repito isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, chego aqui ao D5 linhas. Mas aí, por alguma razão qualquer, em D5 linhas eu paro este processo. Ou eu não retorno a investir, eu não reinicio esse processo, ou eu reinicio esse processo, mas desta vez eu não tenho êxito. Eu não consigo, por exemplo, completar o processo até chegar num D6 linhas. O que acontece comigo? Eu deixo de ser um capitalista, certo? Eu sou expulso do mercado. Se eu, capitalista, paro de buscar e de ter êxito na reprodução do meu capital, eu sou expulso do mercado, então deixo de ser um capitalista. Portanto, há um imperativo nesse sistema. Né? O capitalista está permanentemente impelido a promover a reprodução do seu capital.
Se ele não fizer isso, deixa de ser um capitalista. Tá? Todos os capitalistas, vamos colocar no plural, capitalistas, todos estão impelidos a promover a reprodução dos seus capitais respectivos. Tá? A reprodução ampliada é uma característica necessária do capitalismo. Sem isso, não há capitalismo. Tá? A produção capitalista é essencialmente a produção de mercadorias, de valores de troca, e o interesse de cada capitalista está na obtenção da mais-valia, o lucro que ele pode obter com esta operação, com esta produção. Se em algum momento isso aqui não acontecer, o cara deixa de ser um capitalista. Tá? Então, qual é a possibilidade que o Marx coloca a partir disso aqui? De que existam crises no capitalismo que comprometam a realização desta reprodução ampliada. Certo? Então é para isso que nós passamos agora. As crises do modo de produção capitalista. Certo? Então, para Marx, o modo de produção capitalista contém, pela sua própria forma de funcionamento ou pelos seus próprios mecanismos de funcionamento, tá? Ele contém dentro de si os germes da sua crise ou das suas crises. O funcionamento normal desse sistema resulta em crises. É o que Marx vai dizer. Crises não são anomalias dentro do modo de produção capitalista. Muito pelo contrário, são consequências inevitáveis do seu funcionamento. Tá? A primeira dessas crises, ou talvez a mais importante, tá? São as chamadas crises de superprodução ou subconsumo. Que no final das contas dá no mesmo. O Marx também fala de crises setoriais, tá? Cenários em que há um desequilíbrio entre os setores produtores de bens de capitais, tá? E a mão de obra, entre capital constante e sem capital variável verde, como nós vimos na última aula. Tá? E esses desequilíbrios resultam em crises de acumulação e etc, etc. Tudo bem, não vamos falar disso, tá? São crises setoriais, não é isso que nos interessa. A demonstração disso é chata, é matemática, não importa. Tá? Nós queremos entender o que é que o Marx identificou na dinâmica do capitalismo como sistema, tá? Que pode levar, ou na visão dele, necessariamente leva esse sistema a crises. Tá? Então, deixamos de lado as crises setoriais. Crises de superprodução e subconsumo são fenômenos não limitados a um setor em particular da economia capitalista, tá? Mas ao conjunto do sistema. É uma característica da dinâmica de longo prazo do modo de produção capitalista.
certo? Isso aqui vai aparecer no Marx no volume 3 do Capital. Outro também publicado pelo Engels, né? 2 e 3 publicados pelo Engels, não pelo próprio Marx. Então vamos lá. Volume 3. Do Capital, certo? O que o Marx vai falar? Vai fazer uma crítica aos chamados economistas burgueses, principalmente ao Ricardo, certo? Por terem descartado a possibilidade de uma crise generalizada no sistema capitalista. Ok? Para o Marx, a própria natureza do capital leva a crises. Para obter a mais-valia, os capitalistas não apenas precisam aumentar a taxa de exploração, mas também vender as suas mercadorias. Eles precisam realizar essas mercadorias no mercado. Se o camarada fez isso aqui tudo, chegou aqui e não consegue vender, o que acontece? Não tem linha, não tem acumulação. Ao contrário, ele perdeu o seu dinheiro. Certo? Mas o que é que o Marx vai dizer? Que o aumento progressivo da exploração sobre os trabalhadores, característica na visão dele inerente ao capitalismo, né, vai esmagar o poder de compra desses trabalhadores e, consequentemente, a sua habilidade para consumir, atrapalhando a realização da produção capitalista. Então vamos ver como é que isso funciona, tá? Em resumo, o que o Marx está dizendo? Está falando que o sistema capitalista tem um potencial latente para, aqui já usando termos marxistas não, keynesianos, falta de demanda efetiva. Tá? É isso que o Marx está falando. Ok? O sistema capitalista, pela sua própria forma de funcionamento, vai gerar uma situação na qual haverá falta de demanda efetiva. Então vamos ver como é que isso acontece. Então vamos lá, Marx faz a crítica ao Ricardo. Existe a possibilidade de crises sistêmicas no capitalismo para Ricardo? Não. O que o Ricardo vai dizer? O fim da produção é o consumo. Tá? É essa a visão do Ricardo. Portanto, se eu produzir num determinado momento X, esse X será inevitavelmente consumido. Tá? Isso
pode até não acontecer de imediato, por razões quaisquer. Mas vai acontecer. É dado, é garantido que isso vai acontecer. Desse pensamento ricardiano saiu a chamada lei do ser, né? O ser. Não sei exatamente. Enunciado básico do pensamento clássico. Tá? O que diz essa lei? Vocês já devem ter visto isso aí. Muito bem. Toda oferta gera a sua demanda. Tá bom, agora expliquem por que toda oferta gera a sua demanda. A lei vocês sabem, o enunciado da lei vocês sabem. Agora, por quê? Toda oferta gera a sua demanda. Todo o trabalho gera renda, essa renda gera trabalho para a economia, essa renda vai poder consumir a própria oferta que foi gerada. Exatamente. Dentro de um processo de produção, você está gerando uma renda, um poder de compra, uma remuneração de fatores, né? Que de um jeito ou de outro, em algum momento, vai resultar em consumo, em demanda. Da mesma forma, não pode não ser automático, pode não ser de imediato, mas essa renda vai retornar para o consumo, tá? Sim ou sim. Ok? Bem, já na época do Ricardo, o Malthus, eu tirei o Malthus desse curso de economia política, certo? Em geral, o Malthus está dentro dos cursos de economia política. Eu tirei o Malthus e tirei o Stuart Mill. E coloquei no lugar deles os industrialistas. Tá? Foi uma bonecagem da minha parte. Eu acho muito mais relevante do ponto de vista político, dada a situação trágica que a intelectualidade brasileira vive neste século XXI, discutirmos obviedades como por que um país tem que ter indústria. Isso foi esquecido. É bizonho, é ridículo, ou é bizarro, mas isso foi esquecido. Tá? Caso contrário, num curso tradicional de economia política, você discutiria Malthus, Stuart Mill. Eu não considero que Malthus nem Stuart Mill trouxeram grandes novidades, tá, para o pensamento nosso. Stuart Mill vai basicamente pegar o Ricardo e fazer algumas adições. Certo? Então eu acho mais relevante, mais impactante discutirmos os industriais, pensamento industrial. Se nós fôssemos discutir o Malthus, uma das coisas que nós veríamos no Malthus, tá? Além de todo aquele catastrofismo dele, né, de que a população vai sempre crescer mais do que, tá, a produtividade agrícola, então no final das contas todos vão morrer de fome e a miséria é inevitável, o Malthus vai trazer uma ideia interessante. Ele vai fazer uma crítica ao Ricardo, falando na possibilidade de que haja uma falta de demanda efetiva. Certo? Ou seja, de que você tem um determinado nível de produção e esse nível de produção não consiga ser realizado porque falte demanda para absorver. Tá? Quem é que depois vai trabalhar extensamente com esse tema? Keynes. No programa dessa disciplina eu coloquei Schumpeter, Keynes e Kalecki. Eu já entendi que foi uma fantasia da minha parte. Nós não chegaremos a Schumpeter, Keynes e Kalecki. Mas eu também descobri que na verdade não é necessário. Porque a disciplina sucessora dessa começa em Schumpeter. Então, está tudo bem.
Tá? Nós iremos então apenas até os marginalistas, para mostrar por que a economia política foi, podemos dizer, assassinada a sangue frio por marginalistas. Certo? O que o Keynes vai fazer? Qual é a essência da economia keynesiana? Justamente estudar a falta de demanda efetiva, não como uma anomalia do capitalismo, pelo contrário, como uma tendência do capitalismo. Certo? Keynes estava olhando para a Grande Depressão dos anos 30, certo? Intrigado lá com o fato de que os grandes países capitalistas estavam numa crise gigantesca. 30%, 40% da população desempregada em alguns países. Quedas de produção industrial gigantescas, sem que tivesse ocorrido nenhuma guerra, nenhuma destruição física de capacidade produtiva. Então, por que essa crise se estabeleceu? Contrariando o pensamento clássico, neoclássico. Keynes vai inventar uma série de ideias, para entender isso, preferência pela liquidez, por exemplo. Vai inventar o conceito de economia monetária de produção. Fundamental para entender a dinâmica do capitalismo. Ora, o capitalismo, o fim da produção capitalista não é o consumo, é a obtenção de lucro monetário. Se o capitalista se vê diante de uma situação em que ele não tem expectativa de obter lucro monetário, o que ele faz? Não produz. Certo? Ele não produz. Embora exista a necessidade, do mesmo jeito, ele não produz, porque não tem expectativa de obtenção desse lucro. Se todos estão fazendo isso, Grande Depressão. A capacidade produtiva está lá, pronta para funcionar, mas não funciona. Ok? As necessidades humanas básicas: comer, vestir, sentar com a sociedade, comer, vestir, se mover, alimentar. Amém. Isso. E a necessidade vai ficar exatamente. A necessidade da sociedade. Sim. A necessidade da sociedade. Eu preciso comer, você não precisa comer? Sim, mas se você não tiver dinheiro para comer, alguém vai produzir para você comer? Não. E a sua necessidade? Mas não o seu. Problema seu. Não é isso que o capitalismo é? É. Essa hipótese existe no Ricardo? Não. Essa hipótese existe na lei de Say? Não. Toda oferta gera a sua demanda. Os fatores, então, estão, portanto, sempre empregados, plenamente empregados. No keynesianismo é óbvio que não. Se você tem uma falta de demanda efetiva, se você tem um momento em que as expectativas estão deprimidas, por quaisquer razões, e há uma preferência pela liquidez generalizada entre os agentes, está todo mundo pegando seu dinheiro e retendo, guardando para o futuro incerto. Então ninguém está gastando, ninguém está comprando, ninguém está investindo. O resultado, você desemprega em grande escala. Se você desemprega em grande escala, qual é a tendência? A aumentar ainda mais a incerteza, a preferência pela liquidez, reduzir ainda mais os gastos, os investimentos, etc. E você cria, portanto, um ciclo vicioso. Não é? É esse o diagnóstico que o Keynes vai fazer da Grande Depressão. Como é que você reverte isso, então,
vai botar esse dinheiro na rua. O governo vai empregar durante um tempo, até restabelecer a demanda efetiva. Feito isso, o governo se recolhe de novo. Sim, fim da produção ao consumo, toda oferta já isso não sai. Por isso que não saiu. A Grande Depressão foi exatamente isso. É por que os países não saíram da Grande Depressão usando o receituário clássico? Porque não tem como sair. Está todo mundo gastando menos, investindo menos, comprando menos. O que o receituário clássico diz? O governo tem que equilibrar suas contas, tem que cortar gastos. Então o governo age no sentido de aprofundar a crise. Aí chega o Keynes, faz essa análise na teoria geral, né? E diz: não, isso aqui é um problema de falta de demanda efetiva. Quem pode reverter isso é o governo. Isso aqui está tudo errado. O que o Keynes, na verdade, apresenta é uma teoria do gerenciamento da demanda efetiva. É isso. Tá? Agora, nós estamos no Marx. Ainda. Correto? Então, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que ver no Marx como é que isso aqui acontece. Tá? O Malthus o Malthus dialogava, né, com o Ricardo, eles trocavam cartas. Eram amigos, mas se criticavam como pensadores. Nas cartas, na troca de cartas entre eles, o Malthus já tinha dito: discordo dessa sua posição aí. É perfeitamente possível que haja uma falta de demanda efetiva e tal, não sei o quê. Depois o que vai dizer? O Malthus tinha razão, né? E o Keynes também vai dizer: é um espanto que a visão ricardiana tenha se tornado a visão aceita. Um espanto do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, faz todo sentido. É isso que o Keynes diz, tá? Só estou repetindo. Voltando ao Marx, o que é que os capitalistas buscam fazer? O tempo todo, porque eles precisam fazer, né? Não é uma escolha deles. Valorização do capital. Isso aqui nós vimos na última aula. Tá? Buscam fazer isso com uma série de formas. Novas técnicas de produção, criam novos produtos, né? Estabelecem cartéis, fusões de empresas, adquirem outras empresas menores, fazem acordos com o governo, etc, etc, etc. Tudo bem. Mas, de maneira geral, os capitalistas vivem num ambiente de competição acirrada entre eles. Não é isso? Isso aqui é um pressuposto básico da visão marxista. Tá? Então, mesmo esses métodos não impedem a realização das crises, certo? Elas vão se tornando cada vez mais frequentes. E vão se tornando cada vez mais frequentes porque há uma contradição dentro do próprio sistema. Essa contradição pode ser resumida da seguinte forma: o mecanismo de reprodução do capital cria condições que, com o passar do tempo, dificultam a reprodução ou a própria reprodução
Para reproduzir o seu capital, o que os capitalistas fazem? Aumentam a exploração do trabalhador. Eles querem extrair cada vez mais valia dos trabalhadores, não é isso? Como nós vimos ali querem extrair cada vez mais valia. Ok? Se eles querem extrair cada vez mais valia dos trabalhadores, o que acontece com a renda dos trabalhadores? Cai. Não é? Não vimos que esse é o confronto fundamental? Mais valia quanto a salários, burgueses quanto a trabalhadores. Então, se todos os capitalistas buscam criar sua mais-valia, os trabalhadores, de maneira geral, estão empobrecendo. Tá? Se os trabalhadores, de maneira geral, estão empobrecendo, compram cada vez menos. Se os trabalhadores compram cada vez menos, o que é que vai resultar? Falta de demanda efetiva. Correto? Os capitalistas terão cada vez mais dificuldade de realizar a produção, de vender suas mercadorias, porque os trabalhadores têm um poder de compra cada vez menor. O que é que se forma em consequência disso? Uma crise de superprodução subconsumo. Você tem produção em excesso, tá? Ou o que dá no mesmo subconsumo. Falta de consumo para absorver a produção realizada. Tá? Esta é a primeira crise sistêmica que o Marx vê no próprio funcionamento do capitalismo. Agora, tem uma outra, tá? Que é a tendência de queda da taxa de lucro. Passemos a ela. Como é que se dá essa? Da seguinte forma. No longo prazo, a acumulação do capital também tem um impacto negativo direto sobre a própria taxa de lucro, que é definida por Marx como a razão entre a mais-valia e o capital total. Então, nós temos R, taxa de lucro, tá? É igual a S sobre V, tá? Mais-valia sobre o capital variável, por sua vez, dividido por C sobre V mais 1. Que vem a ser capital constante
sobre capital variável mais 1. Tá? Aqui nós temos, se vocês lembrarem da última aula, a chamada composição orgânica do capital. Tá? E aqui S sobre V, mais valia sobre capital variável, nós temos a taxa de exploração ou mais valia certo? Que é que nós vimos na aula passada. Para aumentar a mais-valia, os capitalistas vão fazer o quê? Reduzir o valor do trabalho. Reduzir, portanto, a taxa de salários V, através da introdução de novas técnicas e novas máquinas. Isso implica um decréscimo do capital variável V em relação ao capital constante C. Né? Então, V decresce em relação a C, que sobe. Tá? E logo, o que acontece? Como nós vimos, um aumento da composição orgânica do capital. Não é isso? Nós discutimos na aula passada. Na medida em que o capitalismo avança, na medida em que se expande a acumulação capitalista, tende a aumentar a composição orgânica do capital. C aumenta em relação a V. Não é? Então, a taxa de exploração não pode aumentar indefinidamente. Não é isso? Pois o capital variável V não pode cair até zero. Há um limite superior para a extensão da jornada de trabalho. Discutimos isso na última aula. A jornada de trabalho pode ir no limite até 24 horas. Se o cara nunca mais sair da fábrica. Não pode ir acima disso. O dia não tem mais do que 24 horas. Há também uma legislação impedindo um aumento infinito da jornada de trabalho. Nessa época você podia ter 16, 18 horas de jornada de trabalho. 24. Quer dizer, não mais do que 24. Não é? O dia só tem 24 horas. Tá? Agora, existe limite para o crescimento do ser? Não. Você pode até ter limite para a redução do V. Mas você não tem limite para o crescimento do ser. Tá? Quanto mais capital acumulado você tiver, mais você pode expandir o ser, que é o capital constante. Não é? Meios de produção, máquinas, ferramentas, insumos, etc. Tá? Então, o que é que acontece com o capitalismo segundo Marx? Exatamente isso aqui. C vai crescendo com o passar do tempo de forma indefinida. Tá? Os capitalistas vão todos movidos pela concorrência, pela vontade, pela necessidade de suplantar os demais capitalistas, né? Eles vão todos aumentando os seus capitais constantes. Tá? Agora, o que nós também vimos na aula passada, o capital constante é o quê? O que é o C? É o chamado trabalho morto. Não é isso? É o trabalho que já está realizado, já está incorporado
naquelas mercadorias. Quem é que gera o valor para Marx? É o V, é o chamado trabalho vivo. É o trabalho vivo que faz o trabalho morto ser capaz de gerar valor. E por que isso acontece? Porque é sobre o trabalho vivo, não sobre o morto, que a mais-valia pode ser extraída. Não é isso? Sobre o trabalho morto, a mais-valia já foi extraída no passado. Mas no presente, no processo produtivo, a mais-valia só pode ser extraída em cima de V. Mas se o V está caindo ad eterno, e o C aumentando, resultado, a mais-valia que os capitalistas conseguem extrair está sempre declinando até zero. Compreendeu? Então nós temos uma segunda grande contradição dentro do próprio modo de capitalismo. Tá? Qual é esta segunda grande contradição? Além da tendência a crises de superprodução, subconsumo, nós temos o fato de que o avanço da acumulação capitalista resulta na redução da taxa de lucro. Na redução, faltou dizer aqui, progressiva, contínua. Até o momento que acontece o quê? Todos os capitalistas lá na frente, bem lá na frente, todos os capitalistas substituíram todo o capital C, todo o capital V variável pelo C, constante. Quando isso acontece, a taxa de lucro vai para quanto? Zero. Pois não pode ser mais extraída nenhuma mais-valia. Quando a taxa de lucro vai a zero, o que isso significa? Não há mais acumulação capitalista. Correto? Portanto, a própria acumulação de capitais levará a queda da taxa de lucro até o momento que essa chegue a zero e cesse a própria acumulação de capitais. Quando cessa a acumulação de capitais, o que é que acontece com o capitalismo? O esquema da reprodução ampliada é paralisado. Não é isso? Se o esquema da reprodução ampliada é paralisado, o capitalismo entrou numa crise irreversível, terminal. Neste momento, então, o que é que nós temos? Retomando lá, não sei se é a primeira ou a segunda aula sobre Marx. Como é que se dá a passagem de um modo de produção para outro, segundo Marx?
Uma revolução está no final. Mas antes da revolução, o que acontece? O que significa a crise do modo de produção em si, para Marx? A superestrutura não está respondendo mais à infraestrutura. A estrutura está mais desenvolvida na frente e a superestrutura não reflete mais a demanda da infraestrutura. Pois é, nós passamos a ter, na verdade, uma superestrutura, né? Relações sociais de produção, ok? Que começam a travar o desenvolvimento das forças produtivas. Não é isso? Impede o desenvolvimento das forças produtivas. Isso aqui vai se dar no interior da infraestrutura, certo? Então você passa a ter uma crise entre a infraestrutura e a superestrutura. Tá? O desenvolvimento, né, a retomada do desenvolvimento das forças produtivas exige, tá, que essas relações sociais de produção que estão atravancando o seu desenvolvimento, o seu progresso, sejam transformadas, não é? Então, revolução. É só assim que o modo de produção capitalista vai sair da sua crise. Tá? Essa aqui, segundo Marx, seria a crise terminal do modo de produção capitalista. A crise de subconsumo e superprodução, ela pode ser contornada de determinadas formas. A crise da acumulação capitalista, da redução da taxa de lucros a zero, ela pode ser retardada, adiada, mas não pode ser contornada. Tá? Como é que ela pode ser adiada, contornada? Adiada, retardada. Por exemplo, quando a acumulação capitalista começa a ser reduzida no seu país de origem, o capital pode investir no exterior, tá? Encontrando um país no qual ele consiga novamente extrair mais-valia, certo? Não passei a lista hoje. Qual outra forma os capitalistas podem utilizar para retardar, adiar essa crise? Por exemplo, progresso técnico, novas máquinas, tá? Aumentando a produtividade do trabalho. E reduzindo os custos de ser, por exemplo, tá? Se você, com o progresso técnico, aumenta a produtividade, na produção dos próprios meios de produção, capital constante, você vai reduzir o custo, o valor do capital constante.
Ok? Então você pode levar à frente a acumulação capitalista, a extração de mais-valia sobre o trabalho vivo, tá? Sem necessariamente eliminar o trabalho vivo, sem reduzi-lo a zero, porque você está conseguindo reduzir o custo do capital constante. Ok? Então, dessa forma, você pode elevar a taxa de lucro reduzindo o C, não o B, sem esquecer que na produção do C você teve o B. Tá? Então, os capitalistas, né, o sistema, o modo de produção capitalista, ele consegue retardar a chegada dessa crise. Ok. Agora, até determinado ponto. Ele não vai fazer isso indefinidamente. Diz o Marx. Diz o Marx. Chegará um momento inevitável, dia mais, dia menos. Isso vai ser o quê? Amanhã? Não, vai ser amanhã. Daqui a 10 anos? Não sei. 50? Não sei. 500? Não sei. 10 mil anos? Não sei. Mas vai chegar. Diz o Marx. Vai chegar. Tá? Um momento no qual essa crise não conseguirá mais ser adiada. Certo? É da própria dinâmica do sistema. Então, não tem jeito. Digamos assim, é da dinâmica de todos nós seres humanos morrermos algum dia, não é? É. Todos nós vamos morrer? Não. Agora, a gente pode adiar essa morte. Pode. Mas vamos morrer. Não vamos? Alguns com 20, outros com 30, outros com 50, outros com 80, outros com 105. Mas nós vamos morrer. O capitalismo para Marx é isso. Tá? Então, pessoal, aqui nós vimos assim os principais aspectos, certo, da economia política marxista. Podemos discutir agora rapidamente, antes de encerrarmos, alguns problemas da economia política marxista. Pelo menos indicá-los, tá? Para vocês, ao mínimo, terem a noção de que, bom, existem falhas, existem problemas nisso aqui. Certo? Diga. Hein? O que nós podemos dizer, eu digo, é que a previsão de Marx de uma pauperização crescente e generalizada da ação trabalhadora até hoje não se produziu. Não é? É. Não é. Toda a classe trabalhadora em todos os campos do mundo empobreceu? Não. Na verdade, não empobreceu. O que você pode discutir? Isso invalida a teoria do Marx? Não necessariamente. Pode ser que chegue um dia, tá, em que isso aconteça. Hoje não aconteceu. O Neymar.
Neymar é um proletário, claro. Trabalhador, como todos nós. Sim. Aí eu tenho meu cruzeiro lá. Vai lá, mano. Ah, entrar com você. Tem o cruzeiro. Troca a proteção do oeste. Ah. Nós estamos falando de um cara que já virou capitalista há muito tempo. Já virou capitalista há muito tempo. Eu não colocaria o Neymar no rol dos assalariados. Definitivamente. Está bem longe disso, na minha visão, né? Eu não colocaria no rol dos assalariados. Ele é um detentor de capital há muito tempo. Tá? Já é há muito tempo um administrador do capital. Mas assim, falando do trabalhador comum. Trabalhador comum. Tá bom, operário de fábrica. Vamos pegar o trabalhador Marx. Ele empobreceu de forma crescente, generalizada no mundo todo? Não. O que você também pode dizer, tudo bem, isso não aconteceu na Alemanha, isso não aconteceu na Suécia, isso não aconteceu nos Estados Unidos e tal, porque esses são os países imperialistas. Então eles exportam a exploração para as periferias. Tudo bem, você pode dizer isso? Eu vou concordar. Pode ser que o trabalhador na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na França, nos países industrializados, não tenham caído numa pauperização crescente, porque esses países, dadas as suas posições na divisão internacional do trabalho e etc., conseguem exportar para outros países uma maximização da exploração da liberdade. Pode ser. Eu acho que esse é um argumento bem razoável. Certo? Bom, vamos ver aqui, só para finalizar, alguns problemas que já foram apontados na economia política marxista. Já deu horário? 6 minutos? Então, em 6 minutos, vamos investigar os problemas da economia política marxista. Primeiro problema, o trabalho incorporado, tá? Isso aqui, o meu objetivo é só mostrar muito rapidamente para vocês. Existem limitações, tá? Existem coisas incompletas na teoria marxista. Não é um guia infalível para a verdade revelada. Eu tenho muitos amigos que acham que é, mas não é. Tá? Não é a verdade revelada. Tem muita coisa no pensamento marxista que eu acho excepcional. Tem a visão dele da exploração do sistema capitalista. Eu não vejo como refutar essa visão. Não quer dizer que ele acertou em todos os casos. Bem, então, o trabalho incorporado nas mercadorias só pode ser utilizado como medida dos preços relativos sob condições muito especiais. Tem uma demonstração matemática para isso, eu não vou fazer, é chata pra caramba. Tá? Só estou aqui lançando a ideia para vocês. De uma maneira muito geral, para que isso seja possível, tá? É exigido que todos os setores da economia capitalista empreguem o mesmo volume de capital por empregado e que todos os processos produtivos usem tecnologias idênticas. Isso, obviamente, não acontece. Certo? Então, se eu fiquei aqui batendo nos pressupostos irrealistas do Smith, do Ricardo, etc., também batendo nos pressupostos realistas. Então, qual foi o problema que se colocou? O trabalho incorporado precisava ser abandonado e não poderia agir como unidade de medida comum para todas aquelas magnitudes que nós vimos. M mais C, M é igual C mais B mais S, tá? Ou seja, isso significava o quê? Que não era válida a teoria do valor trabalho de Marx. Certo? Da mesma forma que a teoria do valor trabalho do Smith, do Ricardo, tinha os seus problemas, a marxista também. É basicamente isso que está sendo colocado.
O Marx estava ciente desta dificuldade e tentou resolver, tá? Mas não fez isso de forma satisfatória. Tá? Essa é uma opinião mais ou menos comum dos economistas políticos que fazem a crítica ao Marx. Tem alguns que não, tudo bem. Tirando isso, essa é uma opinião mais ou menos comum. Certo? Agora, o Marx conseguiu demonstrar de forma satisfatória 2 pontos. Tá? Primeiro, que o lucro agregado da sociedade capitalista é igual à mais-valia agregada. Tá? E o pessoal aí conseguiu fazer umas demonstrações matemáticas disso aí. Ou seja, ele conseguiu comprovar, né, que para haver lucro tem que haver a exploração sobre o trabalho. Marx teria conseguido comprovar isso. Tá? E também, segundo, que o valor do produto medido em preços de produção é igual ao trabalho incorporado agregado. Certo? Bem, então, para vários economistas políticos, os historiadores do pensamento econômico, o que é que eles vão afirmar? Olha, a teoria do valor-trabalho de Marx não é uma teoria de preços relativos apropriada. Tá? Ela não consegue explicar a formação dos preços. Não consegue explicar adequadamente. Tá? Mas ela seria apropriada enquanto teoria da exploração. Certo? No modo de produção capitalista. Seria essa principalmente a validade da teoria da economia política marxista. Tá? Conseguiria comprovar que, como eu falei aqui, os lucros do capital são derivados da exploração do trabalho. Certo? Também ficou pendente de solução uma contradição. A taxa de lucro é medida em valor trabalho, mas as mercadorias são trocadas por preço de produção. Isso aí também é uma controvérsia e tal, toda uma coisa matemática. Acho muito chato isso. Um economista polonês do século XX, von Bortkiewicz, conseguiu fazer o que o Marx não fez. Ele conseguiu encontrar lá uma forma matemática de fazer essa transformação, tá? Dos valores de trabalho em preço de produção. Só estou colocando aqui a ideia para você. Me interessa discutir isso. De qualquer forma, essa falha aqui da teoria marxista propiciou vários ataques à teoria marxista, é óbvio. Né? Por exemplo, um dos mais conhecidos, os liberais adoram falar dele, é a crítica do Bomba-Werk à teoria marxista. Tá? O austríaco, né? Um dos fundadores aí da escola austríaca, podemos dizer assim. Ele diz que no Capital do Marx existem contradições que são inescapáveis. Por exemplo, entre o volume 1 e o volume 3 do Capital. Tá? E segundo Bomba-Werk, são contradições que inviabilizam o sistema de pensamento marxista. Uma coisa que ele aponta, né, é que os custos de produção de Marx incluem tanto salários quanto lucro. Certo? Nós estamos aqui, né?
M é igual a C, V mais S. Tá? Os lucros eram estabelecidos segundo os preços dos meios de subsistência. Não é principalmente os meios de subsistência, não são, né? Principalmente os meios de subsistência que determinam o valor de V, o custo do trabalho. Sim. Mas o Bombaverk vai dizer, esses preços aí dos meios de subsistência, né, também são custos de produção, não é? Sim, os custos de produção dos meios de subsistência. Então, qual é a crítica que ele vai fazer ao Marx? Ele vai dizer que o Marx tentou explicar os custos de produção através dos custos de produção. Ele vai dizer que o Marx tentou explicar os custos de produção do sistema capitalista através dos custos de produção. Portanto, seria uma contradição. É como dizer lá na prova que a teoria do valor, a teoria das vantagens comparativas afirma que os países devem se especializar de acordo com as suas vantagens comparativas. Bom, claro. Mas e aí? O que significam as vantagens comparativas? É isso que a gente tem que saber. A crítica do Bombaverk é essa. Se você explica os custos de produção pelos custos de produção, você não está explicando nada. Né? Você não pode explicar a lei da gravidade pela lei da gravidade. Você tem que dizer qual é o mecanismo no mundo natural que causa a lei da gravidade. Então você teria que explicar qual é o mecanismo que causa a formação dos custos de produção. É essa a crítica do Bombaverk. Tá? Pessoal, é isso aí.